Preview. Preview. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Que esteja, tudo joinha, tá bom? Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de ciências, tá bom? Nós estamos estudando os animais, como eles são divididos, como é que eles são chamados a partir do que eles comem, né? Da sua alimentação, como eles são chamados a partir de como eles se locomovem, tudo isso a gente já viu. Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos dos animais e nós iremos ver grupos de animais, tá bom? Os mamíferos e outros grupos de animais, tá bom? Isso tudo faz parte do nosso estudo do comportamento dos animais, tá? Então, essa nossa aula de hoje está lá nas páginas 12 a 15 do nosso livro de ciências, tá bom? Então vamos lá ver o que a gente vai encontrar, o que vai ser falado mais sobre os animais. Vamos conhecer, vamos aprender, tá bom? Então vamos lá. Então, meus amores, vamos lá para a nossa aula de ciências, tá bom? A partir da página 12, nós iremos continuar estudando os grupos dos animais. Nós começaremos pelos mamíferos. Os mamíferos, gente, são animais que mamam. São os animais que o seu filhote, ele mama. E depois da vida adulta, ele passa a comer de várias coisas, diversos tipos de coisa. Mas na sua infância, na sua vida de filhote, ele mama. Por isso que ele é chamado de mamífero, tá? E nós temos duas imagens, que é do ser humano e também temos a imagem da égua amamentando seu filhote. Então, esses animais fazem parte dos grupos dos mamíferos. Os mamíferos, eles podem habitar em diversos locais. Eles podem ser aquáticos ou eles podem ser terrestres, tá bom? Eles respiram por pulmões e se eles vivem no ambiente aquático, eles precisam ir à superfície para respirar. Nós temos aqui do lado o morcego, que é o único animal mamífero que é capaz de voar, que tem a capacidade de voar. A locomoção dos mamíferos podem ser eles podem caminhar, correr, tá bom? Nadar e até mesmo voar. Os mamíferos também são os únicos animais cobertos que têm o seu corpo coberto por pelos, tá bom? Podem ser de diferentes tamanhos e cores, mas em alguma hora da sua vida ele vai ter o seu corpo coberto por pelos. Então todos os mamíferos têm o corpo coberto, a sua maioria tem o corpo coberto por pelos. Os poríferos. O que são os poríferos? Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, daí vem o nome poríferos. Esses animais eles podem viver em água doce, mas também podem viver em água salgada, na sua maioria em água salgada. Eles não têm a capacidade de se locomover e vivem fixamente no fundo do mar e dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas. Nós temos aí do lado a esponja do mar, tá bom? Como exemplo de um porífero. Ela é toda cheia de poros, ou seja, buraquinhos. É fixa, não se locomove. Pode ser de água doce ou salgada e ela não se locomove, tá? Ela fica fixa no fundo do mar. Os quinidários também são animais aquáticos, né? Sua maioria vivem em ambiente marinho, no mar, né? O formato do corpo, o tamanho e as cores podem variar. Como exemplos desses quinidários, nós temos a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários vivem fixo no mar ou sobre rochas, outros não, outros nadam livremente. Por exemplo, nós temos aqui embaixo a água-viva, que nada livremente, mas também nós temos os corais, que também são quinidários e ficam fixos no fundo do mar. Então, os quinidários, eles soltam, tá? Eles podem soltar uma substância
para se proteger. E essa substância, ela queima, tá bom? Eles podem soltar uma substância quando se sentem ameaçados. E essa substância, ela queima, tá certo? Quem nunca viu aí uma água viva? Quem já teve uma experiência de pegar uma água viva e ser queimado, tá? Então, não queime porque ela vai se sentir... Não pegue nela porque ela vai se sentir ameaçada e vai soltar essa substância que ela tem que queima. Os vermes, gente, eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte da sua vida dentro do corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes, tá bem? E podem causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e as tênias, têm o corpo achatado, tá bom? Outros, como a lombriga, têm o corpo cilíndrico e alongado. Então, nós temos aí a planária na primeira imagem e a lombriga na segunda imagem, tá certo? Os anelídeos. Anelídeos são exemplos de... como exemplos dos anelídeos, nós temos as minhocas e as sanguessugas. Elas têm o seu corpo alongado e dividido em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. Como exemplo, nós temos as minhocas, tá bom? A minhoca, ela vive no solo e vai se deslocando dentro do solo e vai criando pequenos túneis e ajuda a melhorar a condição do crescimento das plantas. Por quê? Porque ela areja a terra. Então, uma minhoca, ela é um anelídeo. Os moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que podem habitar em ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou água salgada. Exemplos de moluscos, de animais do corpo mole. Nós temos o polvo, a lula, nós temos inclusive aqui aí na figura A, o polvo é um exemplo de molusco aquático. No B nós temos um caramujo, que é um exemplo de um molusco que tem o corpo protegido por uma concha. Nós temos também a lula, os caramujos, a lesma, os mexilhões, tudo é exemplo de moluscos. E alguns apresentam uma concha, como por exemplo aí o caracol, né? O caramujo também. Os artrópodes. Os artrópodes, eles são animais que têm as pernas articuladas, ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura extrema rígida. Fazem parte desse grupo os insetos como abelhas, formigas, mosquitos, borboletas, besouros, alguns crustáceos como os caranguejos, os siris e as lagostas. E também os aranhas, escorpiões e centopeias. Todos esses animais são artrópodes, têm seus corpos articulados. Eles não têm ossos, o esqueleto deles é pelo lado de fora, por isso eles têm essa carapaça, essa cobertura rígida, dura, tá bom? E aí nós temos na imagem um louva-a-Deus e um siri, que é exemplo de artrópodes, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais dos animais e ficou curioso, assista ao vídeo Vida de Inseto, tá? Coloque aí no YouTube e assista a esse filme, Vida de Inseto, que você vai ver conta a história da vida de uma formiga que precisava buscar a ajuda de outros insetos. E aí é um filme bem interessante, tá bom? Se você quiser ver, é só fazer uma pesquisa e assistir. E por último, nós temos os equinodermos, que os equinodermos são animais que vivem em ambiente aquático e de água salgada. Eles geralmente têm um corpo revestido por espinhos, tá? E podem ser bem pequenos e longos. Como exemplo desses equinodermos, nós temos a estrela do mar, a bolacha da praia e os ouriços do mar. Então, por exemplo, a estrela do mar, aquela bolacha da praia também que a gente vê, e às vezes na praia a gente encontra aquela, parece uma bolacha redonda e tem, se você quebra ela bem no meiozinho, tem tipo uma estrelinha dentro. Então, e a estrela do mar também, e os ouriços do mar também fazem parte dos grupos dos equinodermos, tá bom? Então, tia,
nós vimos o que nessa aula hoje? Nós vimos grupos de animais e suas características. Nós vimos os equinodermos, que tem o corpo revestido por espinhos, tem como exemplo a estrela do mar, a bolacha da praia. Nós vimos os artrópodes, que nós temos como exemplo as abelhas, as formigas, os mosquitos, que têm seu corpo articulado, são cheios de patinhas que se movimentam, tá? São animais que vivem, são animais terrestres, tá bom? E que tem o seu corpo bem, como eu posso dizer, bem rígido por fora. Os moluscos, que têm o corpo mole, e como exemplo dos moluscos estão o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, tá? Eles podem habitar em ambientes aquáticos ou terrestres, de água doce ou de água salgada. Os anelídeos, que nós temos como exemplo as minhocas, tá bom? Que tem seu corpo revestido de anéis, ela pode ser um animal aquático ou terrestre. Nós temos exemplos da minhoca e do sanguessuga. Nós vimos os vermes, que são parasitas que se alimentam, ficam dentro do corpo de outro ser vivo e se alimentam dos nutrientes, eles sugam os nutrientes do ser vivo. E nós vimos os quinidários, tá bom? Que podem ser fixos no mar, como o coral, ou eles podem também nadar livremente. Os quinidários, como exemplo dos quinidários, nós temos as águas-vivas, o coral, as anêmonas, tá certo? E eles soltam uma substância que queima, tá certo? Para se defender. Não é maldade, mas quando a gente vai para tocar, eles pensam que a gente vai para destruir. E eles acabam se defendendo com essa substância que queima, realmente dói muito, tá, gente? Não peguem em uma água viva. Geralmente ela vem com a água do mar, com as ondas do mar, no tempo em que ela está produzindo bastante. E vimos os poríferos, que são animais feitos de poros, de pequenos poros, também são fixos no fundo do mar, não se locomovem e se alimentam de substâncias que eles sugam da água da praia, ou melhor, da água do ambiente aquático em que eles estão. E o primeiro que eu expliquei foram os mamíferos, inclusive nós, seres humanos, estamos no grupo dos mamíferos, porque temos características como corpo coberto de pelo, como a mama, né? O hábito de mamar enquanto filhote. Então essas foram os nossos grupos de animais de hoje que nós estudamos. Então o que a tia quer que você faça? Pegue uma figura de cada tipo de animal, cole no seu caderno, tá bom? Se você não tiver como conseguir a figura, então desenhe e do lado coloque as características desse grupo, as principais características, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!